João Maurício Adeodato, um conhecido filósofo do direito brasileiro, oriundo da minha Faculdade do Direito do Recife, Faculdade de Direito do Recife, a nossa FDR, sustenta que o direito moderno, entendido como aquele que tem que fixar pontos de partida, que é uma necessidade consagrada pelo princípio da legalidade, ele aponta que são 5 as obrigações de um direito dogmaticamente organizado, um direito moderno, né? Qual é a primeira obrigação? Segundo João Maurício Adeodato, a primeira obrigação de um direito moderno é a de fixar textos normativos. Tem lá no artigo 59 da nossa Constituição, dizendo que o processo legislativo compreende uma série de tipos legais, né? Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, emendas à Constituição, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, como diz o artigo 59. Então, a primeira obrigação do direito moderno, oriundo do princípio da legalidade, é fixar textos normativos. Porque se a democracia é um sistema político baseado em regras prévias ou em normas prévias, nós temos que saber essas normas para poder guiar a nossa conduta. Então, o direito moderno, ele fixa textos normativos. Essa é a primeira coisa que ele faz. A segunda coisa que o direito moderno faz, segundo João Maurício Adeodato, é dizer o que significa os termos que compõem esses textos normativos. O que Kelsen poderia chamar de interpretação autêntica, uma interpretação dotada por um órgão jurídico que tem autoridade para fazer esta interpretação. Então, o primeiro exemplo que eu cito para vocês é o artigo 95 do Código Civil. O artigo 95 do Código Civil vai dizer o seguinte: as benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. E nos parágrafos ela vai dizer que são voluptuárias as que fazem isso, isso e isso. São úteis as que fazem isso, isso e isso. São necessárias as que têm por finalidade isso, isso e isso. Então veja que o próprio artigo, ele explica, ele oferece uma interpretação autêntica sobre o que significa o termo trazido por ele próprio. Isso é importante. Outro exemplo, Código Penal, artigo 150, parágrafo 4º e 5º. O artigo 150 é o que prevê a invasão de domicílio, né? O crime de invasão de domicílio. E aí o crime de invasão de domicílio é um crime que se perpetua quando um agente criminoso ele invade a casa de alguém. E aí no parágrafo 4º ele vai dizer o seguinte: a expressão casa compreende 1. Qualquer compartimento habitado. 2. Aposento ocupado de habitação coletiva. 3. Compartimento não aberto ao público, etc, etc. Veja que o próprio artigo, ele diz o que significa essa expressão casa para perfeccionar o tipo penal de invasão de domicílio. E no parágrafo 5º ele vai dizer, não se compreende na expressão casa. No parágrafo 4º ele disse o que é casa. No parágrafo 5º ele vai dizer o que não é casa. Aí hospedaria não é casa, taverna não é casa, estalagem não é casa, habitação coletiva não é casa. Então o próprio Código Penal trata de dizer os termos que compõem esse tipo penal. Outro exemplo, o último exemplo, a Lei 8.112 de 1990, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, ela vai dizer no artigo 2º o seguinte: para os efeitos desta lei, servidor é pessoa legalmente investida em cargo público. Eu estou regulando o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. E o que é um servidor? É pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º, o que é cargo público então? Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Então veja que a lei define o que é servidor e o que é cargo público. Continuando, João Maurício Adeodato, ele continuando a sua teorização, ele vai dizer que a lei tem que fixar textos normativos, dizer o que eles significam e, terceiro, argumentar com referência a eles. Todo advogado sabe
que quando a lei está ao seu lado, inclusive com as presunções legais no que atina ao ônus da prova, o seu trabalho fica muito mais simples. É claro que os argumentos de outra ordem extralegais também são permitidos, mas eles não têm a mesma força, né? Embora seja muito comum a venda de CDs piratas, mas o artigo 184 do Código Penal ainda pune essa violação dos direitos autorais como crime. Então, claro que o advogado ele vai poder alegar o princípio da adequação social, por exemplo, mas ele sabe que está muito mais forte a posição contra ele de que é crime essa violação dos direitos autorais do que a posição de que a adequação social ela poderia evitar que esse crime fosse perfeccionado. Porque, como defende a maioria da doutrina penal, se a gente acredita a adequação social a esse poder, a gente começa a considerar que costume pode revogar lei, o que é contra o princípio da legalidade. Então, a terceira característica do direito moderno é que os advogados, os operadores do direito, têm que argumentar com base nos textos normativos. Mas não só argumentar com base nos textos normativos, e essa é a quarta característica, no direito moderno temos que decidir com base nos textos normativos. Se a gente pegar o CPC antigo, o artigo 126, ele vai dizer que no julgamento da lide, cabe ao juiz aplicar as normas legais, não havendo, ele vai recorrer à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito, que é uma repetição do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que esses meios de integração do direito, né? Mas antes de utilizar os meios de integração do direito, com base nas normas que o juiz ele vai julgar. O novo Código de Processo Civil, inclusive, ele no artigo 140, ele vai dizer que o juiz só vai poder julgar pela equidade quando assim a lei o permitir ou autorizar. Então é preciso decidir com base nos textos normativos. E aqui eu pego dois casos extremos. Um juiz da comarca de Sete Lagoas, em Minas Gerais, ele não aplicou a Lei Maria da Penha, que é aquela lei que prevê o combate à violência doméstica contra a mulher, violência física, moral e psicológica. Ele deixou de aplicar essa lei porque ele considerou que a mulher foi a responsável pela saída dos homens do paraíso. Ou seja, ele invocou a Bíblia ao invés de invocar a legalidade, né? Esta é uma postura, esse juiz, inclusive, se eu não me engano, ele foi representado no Conselho Nacional de Justiça. E um outro juiz que liberou um acusado e não argumentou juridicamente a liberação desse acusado. Ele disse, recolher qualquer argumento que vocês públicos quiserem, como os ensinamentos de Jesus, o ensinamento de Buda, o ensinamento de Madre de Teresa de Calcutá, etc, etc. O juiz, ele tem uma argumentação jurídica para esse caso, que é invocar a causa supralegal de exclusão da tipicidade, chamada princípio da insignificância. Mas ele não pode dizer sigo Jesus, ou sigo Madre Teresa de Calcutá, ou sigo Buda, para fundamentar essa minha decisão, né? Então veja que são dois casos extremos que citam perspectivas parecidas, porque são ambos fora da ideia de legalidade, da ideia do direito moderno de basear as decisões em textos normativos. E por fim, o juiz é obrigado a fundamentar esses textos normativos, fundamentar com base nos textos normativos. O juiz tem um livre convencimento, mas esse convencimento tem que ser motivado e em uma democracia tem que ser baseado em textos normativos. É o que diz o artigo 93, inciso 9º
da Constituição ao alegar que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário são públicos e fundamentadas todas as decisões. A única exceção constitucional da fundamentação das decisões judiciais é a decisão tomada no plenário do júri. Os jurados não são obrigados, e isso é uma decisão judicial, os jurados não são obrigados a fundamentar as suas decisões, mas todas as outras decisões devem ser fundamentadas.